Como nasceu a editora Ana Cristina Mello? Qual a relação dela com a autora Ana Cristina Mello? Eu acho que a editora, de alguma forma, ela nasceu aos poucos. Mas a data mesmo de nascimento foi no ano passado, quando, depois de acumular minha experiência com o mercado editorial, eu me vi numa situação em que você vai vendo algumas coisas inconsistentes no mercado, situações que você não concorda, e de repente você chega numa bifurcação que você diz, bom, ou a gente desiste ou resolve fazer da nossa forma, né? E eu acho que foi exatamente nesse momento que nasceu não só a editora, como a pessoa editora, né? Ela nasceu exatamente tentando trazer uma nova forma de enxergar essa relação com os livros, principalmente com os livros infantis e juvenis, né? Ajustando aí tudo que eu achava que estava fora do prumo, né? Agora, a editora, ela estava aqui dentro, de alguma forma, há algum tempo. Eu cheguei a editar um jornal literário durante 3 anos, que foi o Sobrecapa Literal. E desde que eu comecei a minha carreira literária, eu nunca me limitei a escrever. Eu estava sempre trabalhando pela literatura, divulgando a literatura. Então, esse processo de me envolver com todas as áreas do mercado editorial, de estar sempre buscando informações, de estar sempre entendendo como funciona todo o processo, desde o momento que um livro é pensado até o momento, né, que ele vira um produto e chega na mão do leitor, isso gerou a semente da editora que estava aqui. E o desejo de ter a casa editorial era um desejo que já estava me perseguindo há alguns anos. A editora quase nasceu há cerca de 3, 4 anos, com 2 amigas escritoras que queriam entrar comigo em sociedade, mas alguns contratempos adiaram a decisão. E aí, no ano passado, no meio dessa crise toda de mercado editorial, do mercado como um todo, eu me vi nessa bifurcação. Era hora de ou fazer diferente da forma como eu achava que seria o caminho mais salutar para a literatura, ou desistir. Como eu sempre fui meio guerreira, eu acho que foi aí que nasceu a editora. E qual a estratégia da editora Bambolê, que chega ao mercado apostando no prazer da leitura? Certamente essa estratégia está ligada ao que eu acredito. Eu sou daquelas autoras que acredito muito na narrativa, no enredo, na velha e boa contação de histórias. Eu me apaixonei pelos livros quando menina, 9, 10 anos, e foi exatamente por aí, me apaixonando pela história, a história que instiga, a história que te leva a virar a página, querer saber o que vem logo após. E foi isso que eu guardei como leitora voraz, e foi isso que me fez transbordar da leitura para a vontade de escrever. Então, quando nós pensamos quais seriam os pilares da Bambolê e pensamos qual seria a nossa estratégia, eu pensei nisso principalmente, de trabalhar o prazer pela leitura, de que a criança, de que o jovem e que o adulto que vai se tornar leitor também dos nossos livros, eles pudessem encontrar esse prazer com o livro nas mãos. Eu tenho esse prazer quando eu tenho o livro nas mãos. Então é isso que eu quero que o meu leitor tenha. Se eu encontrar esse sorriso, esse brilho nos olhos, eu sei que eu consegui o meu intento. E quais são as ações da editora para garantir uma distribuição com regularidade das publicações? Isso hoje ainda é uma área que nós estamos amadurecendo. Eu já tinha muita experiência do mercado, de saber como o mercado funciona, mas quando nós estamos do outro lado do balcão, vamos brincar assim, você vê realmente na prática o quanto que uma editora jovem ela tem dificuldade de encontrar o seu espaço. É muito comum o escritor iniciante ele mandar os seus originais para as editoras e receber aquela carta padrão.
olha, o seu texto tem qualidade, mas não se encaixa na nossa linha editorial. E é sempre o mesmo texto. Por ironia, nós como editores estamos recebendo as mesmas cartas das distribuidoras. Na hora que a gente entrega, tenta um contato para que distribua o nosso catálogo, olha, gostei muito do seu contato, mas nós temos uma quantidade limitada de editoras para trabalhar, então quem sabe no futuro. Não digo que não seja verdade, pode ser realmente a forma de trabalhar, mas você fica naquela teoria do biscoito, né? Vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais. Da mesma forma que o escritor iniciante, se ele não tem um primeiro livro, né, ele não tem como ter a oportunidade de vender e fazer um ciclo na sua carreira, se a editora não tem o seu material, o seu catálogo distribuído, como é que ela pode provar que tem um catálogo que pode ser comercializado? Então, eu vim experimentando essa situação, e não só com a distribuição, né, porque o mercado aí ele vai se dividir entre distribuidor e livrarias. A distribuidora fazendo aí essa ponte, né, entre editora e livraria. E o que nós estamos tentando fazer é ir direto às livrarias. Tivemos uma recepção muito boa, Travessa, Cultura, estamos aos poucos buscando algumas livrarias, mas faltava ainda a questão da editora alcançar o mercado nacional. Então nós resolvemos isso criando a própria livraria virtual da Bambolê, né? Então a livraria Bambolê, ela permite que qualquer leitor, não importa em que lugar esteja do Brasil, ele possa ter acesso ao nosso catálogo. E em paralelo, nós estamos buscando sempre estar presentes em eventos. E aí, um pouquinho diversificado, algo que eu não vi as editoras fazerem, e nós estamos experimentando isso. Nós não estamos nos limitando só a feiras literárias, nós estamos indo a feiras infantis. Então você tem uma feira que vende um arco de cabelo, vende uma roupa, vende um brinquedo, e vai ter o stand de livros também da Bambolê, né? Então o nosso foco é estar onde o leitor está, né? Então, se for por meio de feiras, se for pela livraria virtual, ou até mesmo com a distribuição em escolas, que nós estamos tentando esse trabalho de divulgação também. E a seleção de originais? Como que é feita? A seleção de originais, ela também trouxe um pouquinho aí da minha experiência. Você imagina quantos autores, quando vem uma nova editora, a expectativa que fica para mandar o seu original. Então ele manda, imagina se você tem uma data em aberto, onde eles estarão mandando, e a editora vai receber dezenas, centenas de originais. E terá que se dividir para conseguir ler isso a contento ou ler uma parte para dar um retorno. E sabemos, né, que tem aquela história no mercado que nem sempre essa pilha é lida, né? As editoras vão recebendo, alguns são selecionados, outros vão receber a carta padrão. E era algo que eu não queria para a Bambolê. Um dos pilares da Bambolê é o respeito ao autor, né? O respeito ao autor e principalmente identificar que autor é tanto escritor quanto ilustrador. Isso é um casamento. Então não existe diferença dentro da Bambolê. Então, se você respeita o autor e o trabalho dele, muitas vezes esse autor passou meses escrevendo o original, como eu vou permitir que ele mande um original e fique 6 meses sem uma resposta? Da mesma forma, eu não tenho como passar um ano dividindo as tarefas da editora com a leitura de originais. Para isso, nós decidimos abrir uma seleção de originais uma vez por ano. Nós abrimos um período que vai de 1 mês a 2 meses, em que os autores mandam trecho da sua obra, e a partir daquele trecho, se ela já nos captar a atenção, sai uma lista de finalistas, e esses finalistas mandam então o texto completo. E a partir deste texto completo, dependendo do que nós temos de orçamento para o catálogo do ano seguinte, selecionamos alguns originais. Então foi assim em outubro do ano passado. Em janeiro saiu o resultado final, tivemos 4 ou 5 originais selecionados. E já pretendemos abrir nova seleção agora em julho ou agosto, já prevendo o catálogo de 2017. Os livros da Bambolê são comercializados em lojas físicas e virtuais, que você já falou sobre isso. Como é que se comporta o mercado em uma e em outra situação? O que eu tenho experimentado é que os dois mercados eles estão muito similares.
Porque o que acontece é a motivação da venda. Então, se um leitor já conhece o livro e deseja o livro, ele vai buscar tanto em loja física quanto virtualmente. Se ele tem uma livraria próxima onde o livro está disponível, ele vai até ali e vai comprar. Se não tem, ele vai buscar pela internet. A grande questão hoje da comercialização de um livro, desse livro chegar no leitor, é como esse leitor vai identificar esse livro, como ele sabe que quer aquele livro, né? A gente fala muito o seguinte, uma capa é o primeiro flerte com o leitor, mas até para que eu possa ver uma capa, eu tenho que estar de frente para esse livro. Às vezes não é o que acontece, até mesmo nas livrarias, né? Principalmente livros infantis, costuma ter uma estante em que eles são colocados lado a lado. Ora, um livro lado a lado, ele não flerta com leitor nenhum. Eu preciso garimpar para conseguir encontrar um livro, né? Então, na realidade, tem que ter um processo antes, um processo de divulgação, né? Para que esse livro consiga chegar ao leitor, para que ele possa conhecer sinopse, conhecer biografia dos autores, conhecer qual é a proposta daquele livro. Por isso, uma das estratégias que nós criamos na Bambolê, quer dizer, criamos não, mas passamos a adotar, é a parceria com os blogs, que eu acho fundamental. Porque o blog é esse canal que vai intermediar, né? Conhecer aquele livro, ter uma opinião sobre ele e espalhar para esse mundo desconhecido, olha, tem um livro aqui que nós estamos dando o nosso aval, né? O aval não precisa ser só positivo, ele pode ser negativo também, não importa. O que importa é que alguém vai fazer essa leitura e vai divulgar esse livro. A partir daí, esse leitor pode buscar o livro tanto em loja física como na virtual, né? Esse hoje é o processo normal de qualquer livro de ficção que não nasça como um best-seller. Porque o livro que nasce como best-seller, ele já tem um ciclo aí muito bem definido, né? Mas para o livro comum, que sai do prelo direto para a mão do leitor, ele tem um processo aí de divulgação importante. Ana Cristina Mello, nós do blog Livro para Todas as Idades temos uma honra, estamos super agradecidos com a sua entrevista. E para finalizar, a gente quer fazer uma última pergunta, que é o seguinte: o slogan da Bambolê é ler, é se encantar com o mundo. Pode ser entendido como uma forma para conquistar leitores para todas as idades? Pode também, pode. Mas quando eu pensei esse slogan, eu pensei muito naquela outra pergunta que foi feita do prazer da leitura, né? Que eu digo, eu sou completamente apaixonada por leitura, por livro, né? Pela literatura como um todo, mas eu sou principalmente apaixonada por uma boa história, aquela história que tem o poder de me transportar, que ele consegue me tirar deste plano aqui e me levar para outro plano, e me convencer que aquele personagem é maravilhoso, é horroroso, que eu posso amar ou odiar aquele personagem, que eu posso interferir e palpitar naquela história. E principalmente que possa me ensinar sem que eu sinta que estou tendo uma aula. Ensinar no sentido de me mostrar o mundo, de me mostrar outras vertentes do mundo, que eu possa conhecer o mundo por outros olhares, como se fosse um belo bate-papo com várias pessoas. Então, esse ler e se encantar com o mundo é isso. É que qualquer leitor de qualquer idade possa pegar um livro e possa, primeiro, se deixar transportar. E no momento que ele se transporte e que ele embarque naquela história, ele se encante. Ele se encante não só com o livro, mas com aquele mundo que foi apresentado para ele. Eu tenho algumas experiências pessoais dos livros que eu escrevi, que eram livros infanto-juvenis, faixa de 9 a 10 anos, e leitores de 30, 50, 60 anos me deram retorno dizendo o quanto se encantaram com o livro, o quanto o livro lhe despertou situações diferentes, né, e o quanto embarcaram naquela história. Um livro, ele só se fecha na mão do leitor. Esse ciclo só se fecha na mão do leitor. Então, cada leitor vai criar uma nova história para aquele texto. E se essa história que ele cria é uma história em que ele se encanta, então, realmente a gente cumpriu o que queria.